Imagine-se caminhando pelo coração de Tóquio, luzes de neon, ruas lotadas e pessoas por toda parte, e então, de repente, tudo fica silencioso. Você vê um portão vermelho à sua frente, árvores se aproximando. Você provavelmente já viu isso em fotos, cartões postais ou na internet 1 milhão de vezes. E assim, de repente, você está em um mundo diferente. Este é um mundo onde espíritos habitam montanhas e mitos antigos permanecem vivos na floresta. O sagrado está presente em tudo o que fazemos. Hoje vamos explorar o Shintoísmo, a tradição espiritual mais antiga do Japão, sem fundador, livro sagrado único ou doutrinas rígidas. Ela moldou a cultura japonesa por milênios. Hoje vamos falar sobre suas histórias de criação, entender o que são os kami e conhecer rituais praticados por milhões anualmente. E ver como o Shintoísmo resistiu à política, à guerra e modernização, tornando-se uma presença discreta no cotidiano japonês. Isso não é apenas uma aula de história, é uma jornada em uma visão de mundo onde a natureza está viva. A pureza é prática e o divino está nos lugares que frequentamos diariamente. Este é o mundo do Shintoísmo, então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Yagnon, obrigado por estarem na minha barraca. Semanalmente, exploramos histórias marcantes de todas as religiões ao redor do mundo e de todas as épocas. Sim, essa é a minha tentativa de tentar entender no que todo mundo acredita neste planeta inteiro. Existem bilhões de pessoas e muitas já morreram, quero saber onde estão. Ok, eu fui criado como católico, não fui criado em nenhuma outra fé. Então essa é a minha tentativa de tentar entender do que realmente se trata as pessoas ao meu redor. Não acredito que seja possível entender um povo ou cultura sem conhecer o Deus que adoram. Agradeço a você, espectador, por tornar o programa possível e também ao meu amigo Christos Pacadapodos. Christos, tudo bem? E aí, pessoal? Tudo bem. Não temos tempo para ouvir o Christos, o grego maluco, a lenda ortodoxa. Precisamos falar sobre Shintoísmo, também conhecido como Shinto. Eu já estive no Japão e muita gente observa que o Japão e a cultura japonesa são muito distintos. Essas pessoas agem diferente da maioria e são obcecadas por precisão, criando coisas lindas. Acredito que entre todos os lugares do mundo, os japoneses fazem tudo perfeito e ouvi isso de alguém enquanto estive lá. Shintoísmo, uma das tradições religiosas e espirituais mais antigas do Japão, é um dos grandes motivos pelos quais os japoneses são assim. Se você se interessa pela cultura japonesa, já percebeu como eles agem de forma bem diferente do restante do mundo. Acho que precisamos analisar essa filosofia. Então, o que é o Shintoísmo? O que são esses templos e portais? As pessoas tiram fotos na frente deles? O que tudo isso significa? O Shintoísmo é interessante por não ter fundador, livro sagrado único ou doutrina rígida. Ele surgiu naturalmente da forma como as pessoas se conectavam com a natureza, com seus ancestrais e com sua comunidade imediata. E muitos japoneses seguem seus costumes sem nem mesmo se considerarem religiosos. É assim que o Shintoísmo está enraizado na cultura do Japão. O nome Shintoísmo significa o caminho dos kami, as presenças espirituais encontradas em todo o mundo. Mas mais do que tudo, o Shintoísmo trata das relações entre pessoas, lugares e a natureza. Agora, só quero fazer uma pequena ressalva antes de continuar. Eu não fui criado no Shintoísmo. Não sou japonês, então se eu errar algo aqui e você for japonês ou shintoísta, me corrija. Por favor, corrija-me e comente dizendo o que perdi. Não sou estudioso. Esta é a minha tentativa de compreender de boa fé o que é essa filosofia. É realmente interessante porque, na verdade, ela se mistura muito bem com o budismo, então por séculos as duas existiram basicamente simultaneamente, meio que lado a lado. Você tem casamentos shintoístas e funerais budistas, como o Ano Novo, visitas a santuários e depois orações temporais para os ancestrais. No Japão, essa mistura é vista como normal, então é preciso entender o shintoísmo. Nós temos que voltar tudo e ver onde começou e como as histórias tomaram forma no Japão. Antes de algo ser escrito nas ilhas japonesas, as pessoas sentiam o mundo vivo espiritualmente. E isso é bem comum em muitas, você sabe, filosofias indígenas ou tribais. Então, montanhas, rios, árvores antigas, tempestades não são apenas coisas que acontecem, não são ciência. Elas são habitadas e conscientes e carregam uma presença que vai além do físico, entrando no reino espiritual. Então, naquela época, o Japão não era um país unificado como é hoje. Era um cenário de pequenos clãs feudais que lutavam entre si, e cada clã tinha seu próprio kami protetor. Um kami não é exatamente como um deus, como costumamos pensar. No Ocidente, é mais amplo, fluido e ligado à presença, sendo basicamente uma força espiritual, não uma entidade. Ou como uma divindade. Um kami pode ser uma força da natureza, como chuva, ou uma característica natural, como uma montanha. Fuji é um kami, ou uma árvore de 1000 anos é um kami.
E eles fazem parte do mundo, não estão fora dele, e não são adorados para a salvação. Eles costumam surgir quando você percebe que algo é antigo ou poderoso. É assim que os shintoístas veem um kami, então, para esclarecer, um kami não é como o deus que fez a montanha. A montanha é o kami, e ela é o lar do kami. A força espiritual presente nessas coisas antigas ou importantes. Essas divindades locais cuidavam da colheita, protegiam contra desastres e moldavam o ritmo da vida diária. Não era como uma religião organizada do jeito que pensamos no cristianismo ou no Islã. É apenas uma forma primitiva de animismo que surgiu das pessoas, sabe, vivendo em contato próximo com a Terra. Tudo mudou no século VIII quando a corte imperial resolveu reunir as antigas histórias dos diversos clãs. E eles encomendaram duas grandes obras. Uma é o Kojiki, que no início foi por volta de 712, e depois o Nihon Shoki, que foi em 720. Quero ressaltar que não falo japonês, então se minha pronúncia estiver errada, peço desculpas. Arigato, então acho que é assim que se usa mesmo. Esses textos não são religiosos como a Bíblia ou o Alcorão. Eles fazem parte da história, da mitologia e são muito políticos. O principal objetivo deles é basicamente ligar a família imperial diretamente aos deuses, dando à autoridade deles uma origem divina. Isso é comum em muitas culturas, certo? Você tem Imhotep no Egito Antigo dizendo ser um deus, vindo da linhagem divina. E também Calígula na Roma Antiga, que dizia, na verdade, eu também venho de uma linhagem de deuses, e eu também sou Deus. O poder político e a elite religiosa estão sempre em conflito. Frequentemente, governantes afirmam ser elite religiosa, dizendo que são Deus e descendem de sua linhagem. Isso não muda nada. De acordo com o mito da criação no Kojiki, o mundo começou como um caos sem forma, do qual deuses surgiram em gerações, até que dois deles, Izanagi e Izanami, irmãos e esposos, receberam a tarefa de basicamente moldar a Terra. De pé nesta ponte flutuante do céu, eles mergulharam uma lança nesse oceano em turbilhão, e então gotas caíram da ponta e se solidificaram na primeira ilha. Depois disso, eles desceram e deram à luz as demais ilhas do Japão e os inúmeros kami. Agora as coisas tomam um rumo trágico. Quando Izanami deu à luz ao deus do fogo, ela foi queimada e morreu. De coração partido, Izanagi desceu à terra dos mortos para trazê-la de volta na escuridão daquele mundo. Ele acendeu uma tocha, viu o corpo dela apodrecendo cercado por demônios e, apavorado, fugiu. Primeiro, os demônios do submundo o perseguiram. Depois, Izanami, furiosa e humilhada, foi atrás dele quando Izanagi chegou à fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos. Ele rolou uma pedra enorme para o lugar e selou a entrada. De lados opostos da pedra, eles trocaram maldições aos gritos. Izanami jurou que arrastaria 1000 pessoas para a morte todos os dias. Izanagi jurou que faria nascer 1500... Segundo a história, foi assim que a morte surgiu no mundo e porque a vida ainda a supera em número. Depois de escapar, Izanagi sentiu-se espiritualmente poluído e corrompido, então decidiu se purificar em um rio. E enquanto ele realmente se lavava, novos kami nasceram de diferentes partes dele. Os mais importantes vieram do seu rosto. Amaterasu, deusa do sol, surgiu do olho esquerdo. Tsukuyomi, deus da lua, do direito. E Susanoo, deus das tempestades, veio do nariz. Amaterasu é uma das figuras centrais do shintoísmo, e a família imperial traça sua linhagem até ela. Suas histórias revelam força e vulnerabilidade. Em uma história famosa, Susanoo agiu tão selvagemente que se escondeu em uma caverna, deixando o mundo na escuridão. Os outros deuses eventualmente atiçaram a curiosidade dela, fizeram com que ela espreitasse para fora e então a puxaram de volta para o mundo, trazendo a luz junto com ela. Esses mitos não eram só histórias divertidas. Eles moldaram a fundação do shintoísmo, explicaram as origens divinas do Japão e enfatizaram a importância da pureza versus a poluição. E até mostram que esses seres espirituais podiam ter falhas, e na verdade introduziram ciclos de criação, destruição e renovação que ainda influenciam a prática do shintoísmo hoje. Agora vamos ver as ideias centrais que surgiram do shintoísmo, especialmente. Você entende a natureza dos kami, da pureza e do mundo vivo em geral. Kami, como já dissemos, é essa presença espiritual, certo? Pode ser uma grande divindade como Amaterasu, o Monte Fuji, ou até uma cachoeira de árvore antiga. E é basicamente o que faz algo ser especial. Kami não segue critérios rígidos. Estudiosos o definem como tudo que causa admiração ou possui poder extraordinário. Não se trata de ser moralmente perfeito, é sobre ser digno de reverência.
Então você vai ouvir frequentemente a frase 8 milhões de kami, mas isso não é para ser contado literalmente. É uma forma poética de dizer que são incontáveis, o que é engraçado já que dá para contar 8 milhões. Mas de qualquer forma, os kami estão em toda parte e o mundo está cheio deles. E por causa disso, o shintoísmo trata a natureza com profundo respeito. Não é algo abstrato ou filosófico, mas uma forma direta e vivida. Que existe uma presença espiritual dentro de todas essas coisas belas da natureza. Estar diante de um cedro gigante centenário é como estar diante de algo sagrado. Isso está aqui há mais tempo que eu e vai durar muito além de mim. No shintoísmo, natureza e mundo espiritual são inseparáveis. A natureza é o espiritual visível. Por isso, muitos santuários ficam em florestas, perto de rios, montanhas e outros lugares. Isso faz com que as pessoas sintam que estão naquela fronteira entre a vida cotidiana e o divino. A pureza está no centro de manter um bom relacionamento com os kami. No shintoísmo, pureza e impureza são estados espirituais, não morais. Então, a impureza, também chamada de kigari, vem de coisas como sangue, morte, doença e conflito. E todas as coisas que você pode imaginar são, você sabe, geralmente ruins? Essas coisas não são exatamente pecados como pensamos no Ocidente, mas uma poeira espiritual que se acumula e precisa ser purificada. Então, a morte, por exemplo, certo, é natural e é algo que vai acontecer e precisa acontecer. Mas ela representa a decadência e o enfraquecimento da energia vital, então estar próximo da morte realmente cria uma poluição temporária. E a ideia principal é que essa poluição sempre pode ser removida. Por isso, antes de entrar em um santuário, você lava as mãos e enxágua a boca. Não é só higiene, é uma limpeza simbólica do espírito, lavando a sujeira espiritual do dia a dia. Assim você pode se aproximar do kami com respeito e sinceridade. O que foi? Pessoal, vamos pausar porque temos novos produtos. É época de festas e o pessoal do acampamento RD tem trabalhado muito no laboratório. Temos suéteres de Natal com alienígenas e também com clima de conspiração. Você já sabe, talvez esse seja meu favorito, uma árvore de Natal cheia de alienígenas e energia de suéter natalino. Se preferir algo simples, basta usar a camiseta do acampamento e luzinhas de Natal. Vamos lá, irmão, fica estiloso pro Natal. Beleza, é época de festas e estamos celebrando o nascimento do Salvador. Beleza, e que jeito melhor de fazer isso do que comprar umas roupas para aquela pessoa na sua vida que você sabe que ama um acampamento, que adora ficar com a gente toda semana. E agora estamos com uma promoção durante as festas. Isso mesmo, use o código promocional NATALCAMP para ganhar 15 de desconto. O estado ideal no shintoísmo é ser alegre, de mente aberta, tipo, sabe, de coração, certo? Ao estar puro, você se alinha à ordem natural e aos kami. A poluição rompe essa conexão, criando um ciclo onde a vida é boa, mas também gera poluição. A purificação limpa permitindo recomeçar a vida. Isso se repete continuamente. As oferendas também podem realmente ajudar a manter esse relacionamento. Quando joga uma moeda, toca um sino, bate palmas, se curva e ora em um santuário. Você não está subornando os deuses, você está reconhecendo a presença desse espírito divino, mostrando respeito e expressando gratidão. E é uma interação com esse ser, não uma transação. E em meio a tudo isso, o que se destaca no shintoísmo é o quão pouca doutrina existe. Não há 10 mandamentos obrigatórios para ser uma boa pessoa. Ele não te fala no que acreditar sobre o universo ou o sentido da vida. Em vez disso, ele te dá uma filosofia geral de como viver em boa relação com o mundo sagrado ao seu redor. Este é um mundo cheio de natureza, ancestrais, comunidade e os inúmeros kami que existem ao nosso redor. Essas ideias podem parecer abstratas até você ver como se manifestam no dia a dia. Por exemplo, se você visitasse um santuário ou fosse a um festival, a primeira coisa que você poderia notar ao se aproximar de um santuário shintoísta é o portão Torii. Agora, normalmente é pintado de vermelho vivo e serve como porta ou limiar entre dois mundos. Certo, de um lado, você está na vida cotidiana, vivendo sua vida e acumulando a poluição espiritual. E do outro lado, você está entrando em um espaço sagrado, algum tipo de comunhão com o kami. Então, mesmo que você não seja religioso, passar por um torii parece diferente, silencioso e mais intencional, e esse é o objetivo. Você atravessa os portões e o caminho segue até o prédio do santuário. Antes de seguir, pare na fonte de purificação. Isso é, você sabe, geralmente uma concha de cabo longo. Com ela, enxague a mão esquerda, depois a direita e, em seguida, a boca com água na mão esquerda. Por fim, deixe a água escorrer pelo cabo e pronto. É um ritual simples, mas serve para lavar a poeira espiritual do mundo exterior. Quando for rezar, aproxime-se da caixa de oferendas, jogue uma moeda e toque o sino, se houver.
Você se curva profundamente 2 vezes, bate palmas 2 vezes para avisar ao Kami que você está ali e que está presente. Você ora em silêncio e se curva de novo. Tudo isso leva cerca de 30 segundos. Não é preciso recitar uma oração longa ou provar sua piedade, basta ser respeitoso e estar presente diante da entidade espiritual. As pessoas frequentam santuários por diferentes razões, como estudantes antes de provas e casais antes do casamento. Às vezes, as pessoas até vão quando compram um carro novo e querem, abençoar o carro, sabe? É isso. O Ano Novo é um dos maiores momentos. Milhões visitam o santuário pela primeira vez no Ano Novo para pedir sorte. Os santuários costumam vender omamori. Agora, esses são pequenos amuletos de proteção. E você sabe, eles servem para coisas como boa saúde, sucesso nos estudos, carreira, direção segura, tudo o que imaginar. Após um ano, você os retorna ao santuário para serem queimados com respeito. Isso faz parte do ciclo de vida e morte presente no shintoísmo. Se quer vivenciar o shintoísmo de verdade, vá ao Matsuri. Esse sim é um festival. Então imagine que você está em uma cidade japonesa. Talvez você esteja em Matsuyama, certo? E você vê as lanternas brilhando e sente o cheiro de comida no ar, ouve batidas de tambor e pessoas ao redor. Essas pessoas de kimono de verão se reúnem nas barracas de comida, comendo macarrão, raspadinha e outras coisas típicas do Japão. E então vem o mikoshi. Agora, isso na verdade é um santuário portátil e é bem pesado. Essa estrutura ornamentada, geralmente coberta com folha de ouro, abriga um objeto sagrado. Simbolicamente, o Kami entra no mikoshi durante o festival e dezenas de pessoas o levantam sobre os ombros. E eles não apenas caminham, eles meio que pulam com ele, balançam e, eles até gritam enquanto estão indo. Normalmente eles gritam washu, washu, e isso é literalmente uma forma de trazer o Kami para o festival. Acredita-se que esse movimento alegre agrada a presença espiritual e espalha bênçãos pela comunidade. O clima desses festivais é incrível, quero muito ir. Eles parecem incríveis e normalmente são bem reservados. Como você pode imaginar, o comportamento estereotipado dos japoneses desaparece e eles ficam muito animados. Aplausos dos espectadores, crianças correndo, bairro animado e festival em homenagem ao Kami. Isso marca o início de uma estação e muitas vezes celebra algum tipo de história local. Mas o maior papel do Kami é reunir as pessoas, unir uma comunidade. E o shintoísmo também aparece em muitos momentos bem silenciosos. O altar doméstico para oferendas diárias, a pausa para ver as cerejeiras e o respeito pelos lugares naturais sagrados. Está tão presente no dia a dia que muitos nem percebem que é algo religioso. É simplesmente como você age sendo alguém que cresceu em uma cultura shintoísta. Você caminha e marca momentos significativos, mantendo conexão com esses seres ou sentimentos antigos. Você vai até uma árvore e pensa, uau, essa é uma árvore linda. Essa é a prática do shintoísmo, então durante a maior parte da história japonesa, o shintoísmo e o budismo meio que funcionaram lado a lado, sem muita tensão. Já temos episódios sobre budismo, confira. Mas como você pode imaginar, ambas são filosofias meio que de mente aberta, elas não têm nenhum tipo de dogma rígido. Não existe isso de somos o único caminho, pois podem funcionar juntas. Por mais de 1000 anos, elas se misturaram naturalmente e ninguém as via como religiões rivais. Até a década de 1860. Tudo muda, navios de guerra americanos aparecem e querem negociar, e o longo período de isolacionismo do Japão basicamente acaba imediatamente. O shogunato realmente colapsa, a era dos shoguns é diferente. A restauração Meiji de 1868 colocou o Japão em rápida modernização. E parte dessa modernização foi uma reinvenção completa do shintoísmo. O novo governo buscava uma identidade nacional em torno do imperador. Ok, o imperador está no comando, e não só ele é o imperador, como também é um deus vivo, descendente de Amaterasu, que é um dos kamis mais importantes do shintoísmo. Então, para fazer isso, eles basicamente separaram o shintoísmo do budismo. Templos e santuários que coexistiam como monumentos shintoístas budistas foram agora separados. Imagens budistas foram removidas, alguns templos destruídos, originando o shintoísmo estatal. Este é um sistema hierárquico, com santuários imperiais no topo, e o imperador como objeto de adoração. Então agora, o shintoísmo deixou de ser uma tradição local baseada na comunidade, e se transformou em um movimento político. Agora, crianças nas escolas recitam éditos imperiais e se curvam diante do retrato do imperador todas as manhãs. Rituais antes ligados à natureza e ao kami local, como uma árvore antiga, agora se relacionam ao patriotismo e sacrifício. Essa ideia de superioridade japonesa, na verdade, chegou ao auge. Durante a Segunda Guerra Mundial, santuários de soldados mortos viraram centros de culto nacionalista.
Jovens aprendiam que morrer em batalha os tornaria kami. O imperador era visto como divino, inquestionável e o centro espiritual da nação. Curiosamente, o termo kamikaze, usado na Segunda Guerra Mundial para pilotos japoneses em missões suicidas, vem da ideia shintoísta de kami, mas não como você pensa. Kami significa divino ou espírito e kaze significa vento. Juntos, significam literalmente vento divino. O que é um vento divino? Em 1274 e 1278, o Império Mongol tentou invadir o Japão, mas um grande tufão, semelhante a um furacão, impediu os mongóis de chegar à ilha. E os japoneses viram isso e pensaram: os ventos de kami nos protegeram, o kamikaze realmente nos salvou desses invasores. Na Segunda Guerra Mundial, militares e governo japonês reutilizaram esse termo. Esses pilotos suicidas não foram mostrados como pessoas se lançando em missões suicidas com aviões, mas sim como sendo um novo vento divino para proteger o Japão contra essas forças imperiais invasoras. Apenas uma observação interessante. O shintoísmo tornou-se um movimento religioso político no Japão, atingindo o auge na Segunda Guerra Mundial e gerando euforia. Até 1945, quando o Japão se rendeu e a ocupação aliada acabou com o shintoísmo estatal. E em 1º de janeiro de 1946, o imperador Hirohito fez uma declaração histórica no que ficou conhecido como a Declaração de Humanidade. Ele rejeitou a ideologia de guerra que o retratava como divino, e que o povo japonês era superior a todos os outros no mundo, e que eles estavam destinados a ser a única raça e país a conquistar o mundo. E em vez disso, enfatizou que os laços entre o imperador e o povo se baseiam em uma confiança mútua, por assim dizer. A diretriz do shintoísmo extinguiu o shintoísmo estatal, cortou o financiamento público e devolveu a religião à prática privada original. Para uma sociedade que basicamente passou 80 anos ouvindo que o imperador era Deus, isso foi bastante surpreendente, mas o shintoísmo do dia a dia continuou a sobreviver. Com a retirada da camada política, as pessoas seguiram visitando santuários, celebrando Matsuri, rezando no Ano Novo e comprando amuletos de sorte. Tudo o que eles faziam há 1000 anos. O shintoísmo retornou, mais próximo de sua forma original. Enraizado nas estações, na natureza e na comunidade, e hoje o shintoísmo carrega um legado complicado. Sabe, a maioria dos japoneses participa disso culturalmente, segue os rituais, aproveita os festivais, visita os santuários sem necessariamente se considerar muito religiosa. Mas de novo, a história, como acontece com a maioria das religiões, é bem bagunçada. O shintoísmo trouxe beleza, conexão e tradição aos japoneses, mas também serviu ao nacionalismo e à guerra. Pessoal, pausa rápida. Tem uma notícia incrível. Vou fazer minha primeira turnê como atração principal. Vou a qualquer cidade que me permitirem. Hoboken, Nova Jersey. Vou para Salt Lake City, Washington, Distrito de Colômbia e Charlotte, Carolina do Norte, em fevereiro. Os ingressos serão anunciados em breve. E claro, vou fazer meu show mensal no Mary Lou, em Nova York, no dia 16 de dezembro. Grandes comediantes vão se apresentar e vou testar material novo. Será uma ótima noite. Compre seus ingressos no Marquiagnon ao vivo. Vejo vocês lá. Vamos ao show! Para entender o shintoísmo moderno hoje ao visitar um templo, é preciso considerar ambos os lados dessa história, certo? Tradição pacífica ligada à natureza ainda praticada. Também a versão política que moldou o destino da nação e com a qual muitos japoneses mais velhos cresceram. Isso nos leva ao presente. Como é o shintoísmo hoje? E se você fosse a Kabuya? O que você veria? Se andasse por lá, talvez notasse algo interessante. Entre as torres de vidro e as ruas lotadas, pode haver um pequeno santuário do nada, esse pequeno bolsão da antiga tradição japonesa, encaixado na correria e no caos da vida moderna. Talvez um portãozinho vermelho ou um grupo de árvores, algo assim. Funcionários de escritório podem parar no almoço, ou você, assalariado, pode vir, colocar uma moeda e rezar. Há santuários até nos telhados de lojas de departamento. O shintoísmo não desapareceu, ele apenas aprendeu a viver no meio de uma das maiores metrópoles do mundo. Para a maioria dos japoneses, o shintoísmo é uma religião prática. Eles talvez não se vejam como religiosos, diferente de muitos cristãos nos Estados Unidos da América, que acham necessário cumprir certas ações para serem boas pessoas. Mas ainda participam dos rituais e vão a esses templos em momentos importantes. Levam recém-nascidos para bênçãos e comemoram o crescimento das crianças. Eles mantêm tradições shintoístas em casamentos e vão a santuários no Ano Novo. E de novo, não é uma crença rígida que você deve seguir para ir ao céu. São apenas ritmos culturais, momentos que marcam transições e mantêm viva a tradição da cultura japonesa. O Ano Novo continua sendo o principal evento shintoísta do ano.
É início de janeiro, período em que milhões visitam esses santuários por todo o Japão. O Meiji Jingu, um dos maiores santuários, recebe mais de 3 milhões de visitantes só na primeira semana de janeiro. As gerações mais jovens encaram isso de uma forma bem diferente dos seus avós. Eles podem se importar menos com o significado espiritual e mais com o clima cultural, certo? Festivais são divertidos e famosos, santuários bonitos, por isso as pessoas querem ir lá tirar fotos. Mas o shintoísmo ainda enfrenta desafios, não é? Em áreas rurais, muitos podem perder população e os pequenos santuários das vilas enfrentam dificuldades, podendo até ser abandonados sem apoio local. Milhares estão simplesmente desmoronando ou sendo fechados completamente. Sacerdotes shintoístas estão envelhecendo e poucos jovens querem seguir essa carreira. Muitos pequenos santuários não conseguem pagar funcionários em tempo integral. Então, ao mesmo tempo, questões ambientais também dão ao shintoísmo um novo tipo de relevância. O shintoísmo tem um profundo respeito pela natureza, que sempre esteve presente em sua filosofia. Agora, organizações shintoístas defendem a proteção ambiental. Florestas sagradas são preservadas como santuários naturais. É uma área em que a visão de mundo tradicional do shintoísmo se alinha com muitas preocupações modernas. E fora do Japão, o shintoísmo tem apenas uma pequena presença e na verdade não é tão popular. A cultura pop difundiu essa imagem, e animes, mangás e filmes japoneses apresentaram esses portais de brinquedo ao mundo, e aos kami, e a ideia da natureza como uma presença espiritual ativa. E o turismo também é uma parte importante disso. Pessoas de todo o mundo visitam o Japão para ir a esses santuários ou participar desses festivais. E o que realmente faz o shintoísmo ser relevante hoje não é a doutrina, certo? É a conexão com as pessoas, com a tradição e com a natureza. No mundo globalizado, o shintoísmo traz algo enraizado e local, o que muitos consideram reconfortante. O kawaii traz sentido e respeito à natureza. E na forma como seus festivais unem vizinhos comuns. Numa pequena comunidade, o shintoísmo no século XXI é mais discreto do que era nos anos 1700. Não está mais ligado a essa identidade nacional. Ele é vivido, sabe? Principalmente no dia a dia. Visitas de Ano Novo em Matsuri, portões tori ocultos entre arranha-céus. Mesmo pessoas que dizem não serem religiosas ainda sentem que certos lugares, certas tradições, carregam esse senso do sagrado. É isso que o shintoísmo é hoje. Não é uma instituição rígida nem um sistema de crenças exigente. Ele não te diz todas as regras de como viver sua vida. Ele só te dá um momento para perceber a presença constante do divino em tudo. No trabalho, vendo seus filhos crescerem, na escola ou no casamento. Existe um pedacinho de divindade que está presente em todas essas coisas, e isso é o kami. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, pensando em visitar um portão e vir um desses belos, sabe, os portões tori ou um templo, pense nisso. Isso não é só algo legal para o Instagram, mas tem forte ligação com a cultura japonesa, e é muito significativo para quem aprendeu sobre isso com avós e bisavós. Neste momento, buscam honrar essa história e se manter conectados às comunidades. E por um breve momento, eles podem tocar em algo maior do que eles mesmos e tentar ter algum relacionamento com o divino. E isso, senhoras e senhores, é uma breve sinopse do que é o shintoísmo atualmente. Ao visitar o Japão, ouvi que isso explica parte da precisão cultural deles. Que essa ideia dos kami, esses espíritos que existem dentro do extraordinário, faz com que tudo o que você faz seja importante. Se você é chefe de sushi, não só prepara comida para as pessoas. Nesse ato, você está tentando se conectar com esse kami divino. Você está tentando fazer algo extraordinário porque existe uma presença espiritual na natureza. E no peixe que você está preparando, ou não cozinhando, mas no peixe que você está cortando, e no arroz que você está cozinhando. Também na comida que fazem e em seus atos. É por isso que, na minha opinião, os japoneses fazem os melhores carros. Eles têm uma das economias mais explosivas do século XXI. Eles realmente chegaram ao cenário mundial de uma forma difícil de imaginar. E parte disso é porque eu acho que a história cultural do shintoísmo, eu não sei. Você aprendeu alguma coisa? Sim, Davi Cristos, tirou alguma conclusão? Acho que é, entre aspas, uma religião muito bonita. Gosto de como se assemelha ao budismo, onde não se louva um Deus como geralmente pensamos. É nas coisas do dia a dia que você percebe e estar conectado com a natureza. Acho isso lindo. Agora está legal, mas fico curioso se há praticantes do shintoísmo ou japoneses vendo isso. Há algum lado negativo? Me pergunto se problemas no Japão, como estilo de vida e quanto devo trabalhar, influenciam isso. Quantos filhos devo ter? Questões como essa afetam o Japão, incluindo taxa de natalidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Será que isso vai dar certo?
Bem, há Deus em tudo o que eu faço, então se eu estou trabalhando muito, ainda assim existe uma presença divina ali. Se eu paro para apreciar a natureza algumas vezes ao dia, estou bem. Talvez você perca outras coisas. Estou curioso se você está perguntando se existe uma correlação entre o declínio das práticas shintoístas e a queda na taxa de natalidade. Talvez, ou tipo, talvez. Essa história cultural impede que as pessoas tenham um exemplo claro e rígido de como viver? Entende o que quero dizer? O cristianismo ensina a ser fecundo, como diz em Gênesis, então muitos cristãos seguem isso. No catolicismo, por exemplo, não se pode usar anticoncepcional. Aí penso, vou ter vários filhos. Será que o fato de o Japão não ter sido cristianizado como o Ocidente influencia a cultura deles? Mesmo que as pessoas não sejam religiosamente dogmáticas do jeito que a gente é, sabe? É uma questão interessante. Também é interessante. Outra diferença em relação à maioria das religiões ocidentais abraâmicas é que não existe um dogma centralizado e rígido, mas também não existe realmente um conceito de vida após a morte. Eles têm uma história de criação, mas não é igual. Eles acreditam em Yomi, a Terra dos Mortos, um submundo sombrio parecido com Hades. É só para onde as pessoas vão ao morrer e simplesmente existem lá. É como um estado apagado, sim, e é meio escuro e distante e sabe meio desagradável. Mas nem todos vão para lá para sempre. Mas é meio que assim, sabe? A morte é impura e meio que pertence a um outro reino. Não é meio que uma vida após a morte, porém, se os guerreiros achavam que se tornariam divindades se morressem em batalha. Sim, existe. Acho que talvez seja quase como uma vibe de reencarnação. Tipo, você pode existir como uma presença espiritual e ser um kami. Não sei se isso é prática tradicional do shintoísmo ou se surgiu no shintoísmo estatal, para meio que animar as pessoas para a guerra. Entendeu? Também é interessante notar que você pode envolver tanto as pessoas em uma crença religiosa para alcançar uma agenda política. Sabe, acho que todo mundo faz isso, todo o país. Eles dizem, isso faz parte da nossa religião conquistar a América. É parte da nossa religião participar das cruzadas. É como se você pudesse encorajar as pessoas com uma doutrina militar, envolver isso na sua religião, mesmo que seja algo tão, sabe, pacífico e sereno como o shintoísmo. É interessante. Lembre-se disso. Se alguém disser, Jesus quer que você morra, tentar obter petróleo no Oriente Médio pode não ser o ideal. Aprenda com os japoneses, mas depende do preço do petróleo. A gente tem que ver de qualquer forma. Muito obrigado a todos por acompanharem mais um episódio do Acampamento Religioso, eu agradeço de coração. Se você gostou dessa conversa, tem uma ótima notícia. Também temos o Acampamento Gagnon. Você pode conferir entrevistas longas lá com pessoas muito interessantes e fascinantes, muitas vezes professores de história romana, ou comigo, mergulhando fundo em um buraco de coelho ocultista ou aprendendo sobre alguma teoria da conspiração maluca, é tudo muito divertido. E então, é claro, tem o Acampamento de História, que é o lugar onde eu discuto tudo o que já aconteceu na história. E você pode me ver na estrada. Mark Gagnon. Ao vivo está indo para uma cidade perto de você com minha turnê de stand-up. Mal posso esperar para te ver e tirar uma foto depois. Este é o Acampamento de Religião. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe.